embora. E eu lembro que a minha avó quis passar numa loja perto aqui de casa e a gente foi lá nessa loja. Não lembro o que a gente foi comprar lá, mas já tava à noite assim. E o hospital nos ligou e disse que ele iria precisar ter um acompanhante no quarto porque ele não estava colaborando. E a gente até estranhou, assim, porque não era permitido ter acompanhante, porque acompanhante é só para menor de idade ou para pessoas idosas. E aí o hospital pediu para que alguém fosse dormir com ele naquela noite, porque ele não estava colaborativo, né? Ele estava impaciente. Então a gente saiu dessa loja, minha mãe levou a minha avó pro hospital, porque ela decidiu que ela queria ficar como acompanhante dele naquele dia. E a gente voltou para casa. Aí passou alguns minutos de que a minha avó estava lá e aí ela ligou pra gente e pediu para que minha mãe fosse pro hospital porque meu pai não queria a companhia da minha avó naquele dia. Ele só pedia pela minha mãe, falava que queria ela, que queria a companhia dela. E a minha avó respeitou, né? Então a minha mãe foi pro hospital e a minha avó voltou para casa. E o que aconteceu assim dele precisar de companhia, vamos dizer, é que ele estava com uma febre altíssima. Ele deu febre naquele dia e a febre, gente, chegou a ser tão forte que ele começou a alucinar e a ficar agressivo. Então foi o jeito que ele reagiu à situação dele ali. Era no mesmo dia que ele mudou pro quarto, né, na sexta-feira. Já estava bem tarde da noite, quase madrugada, e a febre dele não melhorava. E ele começou a ficar muito agressivo e alucinando muito. Então ele falava coisas bem ruins, assim, que eu com certeza não era porque ele queria falar. E ele estava realmente fora de si, porque meu pai era uma pessoa super carinhosa, super calma. E ele nunca iria agredir alguém, né? Então, realmente foi uma situação bem triste. E infelizmente eles precisaram amarrar o meu pai na maca, porque algumas vezes ele tentou agredir as enfermeiras quando elas iam fazer avaliação, medicação dele. Ele estava tentando arrancar a sonda. Então, infelizmente, eles precisaram amarrar ele, né? Se eu não me engano, é uma regra do hospital, para que ele não fizesse mal para ele nem para as outras pessoas, né, gente? E durante esse período, assim, que a minha mãe tava lá com ele, a gente conversava com ela pelo WhatsApp. Então eu pedia para que ela sempre informasse a gente do que estava acontecendo e como estava a situação. E eu confesso que quando eu soube, assim, que eles tinham amarrado ele, eu fiquei muito chateada, muito. A minha vontade era chegar, assim, lá naquele hospital dando voadora, vamos dizer. Só que eu sei, gente, que é uma situação incomum, assim, de que realmente é a última medida a ser tomada. Só que pra mim, assim, era muito difícil imaginar ele sofrendo e tendo que ficar amarrado. E na minha cabeça, a sensação que eu tinha é que se eu tivesse lá, eu poderia ter feito mais, assim, de ter acalmado ele, ou de ter ficado ali, sei lá, abraçada, meio segurando ele, não sei. Na minha cabeça, assim, era muito triste saber disso. E a gente foi conversando com a família, avisando como é que tava. E minha avó também custou a querer dormir porque ela tava muito preocupada. E eu lembro que eu fiquei até umas 4 da manhã, o tempo inteiro conversando com a minha mãe. E eu lembro que ela mandou algumas fotos dele deitado na maca. E era muito triste ver, assim, ele lá. Ele tava mal mesmo, gente, assim, com cara de doente, assim, bem debilitado, sabe? E foi uma madrugada bem difícil, bem longa. Então eles sempre colocavam
panos úmidos nele para tentar baixar a febre, dando medicação. E eles fizeram um exame nele durante a madrugada para tentar detectar, né, o motivo da febre e desse mal-estar dele, dessa piora, porque eles estavam suspeitando dele estar, né, com pneumonia por conta de todos esses dias, gente, que ele estava tentando ingerir alimento e beber água. E não deu tempo, né, de sair o resultado do exame, porque então a gente nunca soube se ele estava realmente com pneumonia, mas a gente desconfia de que com certeza ele deveria estar, porque, gente, ele tentou várias e várias vezes beber água e beber algum alimento, ingerir algum alimento mais líquido, né? Só que a gente não conseguiu confirmar essa suspeita. E, de novo, durante essa madrugada, teve uma situação muito chata de que uma das enfermeiras, né, tratou a minha mãe extremamente mal. Porque, gente, era uma situação atípica, a minha mãe não sabia como lidar ali com a situação, o que ela deveria fazer, porque pediram para que ela fosse pro hospital e meu pai tava daquele jeito, né? E se eu não me engano, eles amarraram as mãos dele e ele batia muito os pés na cama. Ficava batendo os pés, batendo na maca. E a enfermeira disse para minha mãe que ela devia ignorar o meu pai porque ele só estava querendo chamar a atenção. E minha mãe ficou muito chateada mesmo com o jeito que ela estava tratando ele, o jeito que ela falou. Porque, gente, como que você vai ignorar uma pessoa que está queimando em febre, está fora de si, está sendo amarrado e a pessoa falar isso pra você, pro seu marido que tá com 25 anos de casamento, de que você tem que ignorar a pessoa, que ela tá querendo chamar a atenção, tipo, é surreal, né? E aí a minha mãe decidiu fazer um boletim, se eu não me engano, que tem lá no hospital, reclamando dessa enfermeira, né, contando o que aconteceu. Então, e eu acredito que foi, gente, sim, uma coisa correta que ela fez, porque tem muitas pessoas que provavelmente iriam postar no Facebook, postar numa rede social reclamando e não ia dar em nada. Então, ela fez o certo, ela procurou saber o que ela poderia fazer e tinha esse boletim, esse questionário, e ela preencheu e entregou para a gerência do hospital. E, claro, gente, graças a Deus, ela foi a única que tratou o meu pai e a minha mãe assim. A minha mãe fala que ela ficou, assim, surpresa, assim, com a qualidade do serviço das enfermeiras, o carinho, a atenção que elas tinham pelo meu pai. Ele precisou, nesse momento de crise dele, um catéter para urinar, porque ele não conseguia mais, né, se levantar da cama. E minha mãe falou assim que as enfermeiras trataram ele super bem, cuidaram muito bem dele. E eu me sinto, assim, muito orgulhosa de saber disso hoje, fazendo parte, né, desse mundo da enfermagem, claro, apenas como estudante, né? Mas eu vejo, assim, eu vi de perto o tanto que esse cuidado da enfermagem é importante, né? Então, gente, durante toda essa madrugada, né, de sexta para sábado, meu pai continuou nessa situação de febre, né, de mal-estar, disso tudo que eu expliquei para vocês. E, se eu não me engano, eu consegui dormir só por volta de 4, 5 da manhã. E aí, na manhã seguinte, quando pôde fazer a troca de turno, né, troca da companhia, né, do acompanhante, a minha avó foi pro hospital e a minha mãe voltou para casa. E quando a gente chegou no hospital, assim, a minha mãe tava bem abalada, assim, bem... Você via que alguma coisa não tava bem, assim. Por quê? Como eu disse que eu tava no celular conversando com a minha mãe, ela não passou a real situação do que estava acontecendo. Ela só falava que estava tudo bem, que estava tudo bem,
falou algumas poucas coisas, mas ela não falou realmente o que tinha acontecido. Ela só foi falar esses detalhes que eu falei agora pra vocês num dia depois, se eu não me engano. Então, quando eu vi ela, eu sentia de que alguma coisa não estava certa e de que ela não tinha falado tudo o que aconteceu naquele dia. Então eu fiquei bem apreensiva, assim, tipo, nossa, aconteceu alguma coisa. E antes da gente voltar pra casa, minha mãe decidiu passar no serviço do meu pai. E ela conversou com o sócio do meu pai, né, um amigo dele, né, o dono lá da empresa. Enfim, a minha mãe parou o carro na porta do serviço do meu pai e foi chamar esse colega dele, esse amigo. E ela pediu para que eu ficasse no carro e eu via de longe os dois conversando, não conseguia ouvir o que eles estavam falando. Mas eu lembro que a minha mãe contava, assim, da situação que meu pai tava, de quão grave que tava a situação, de como que tava todo esse caso. E eu lembro que nesse dia, gente, me deu uma angústia tão grande, porque eu entrei num conflito de que eu não queria perder meu pai, é lógico, mas ao mesmo tempo eu sentia de que isso não era vida para ele viver. Então, como que você digere de que você não quer que ele viva uma vida de que ele iria levar se ele saísse do hospital, com a sonda, com tudo mais, e ao mesmo tempo você não quer perder a pessoa. Então, eu sei que eu fiquei nessa angústia, nessa tristeza, nessa confusão, e eu orava muito a Deus, assim, tipo, para que tudo isso passasse, que ele saísse bem do hospital. Então eu lembro que essa situação foi bem complicada para mim, porque eu lembro que a minha mãe conversava com esse com esse amigo, com o sócio do meu pai, e de tipo assim, a situação tá fora do controle, a situação não tá certa, e então eu fiquei nesse conflito. Então, gente, no sábado de manhã, a minha mãe voltou pra casa e assim que ela chegou em casa, ela capotou na cama e a minha avó ficou lá no hospital. Passou alguns minutos, se eu não me engano, não chegou nem a passar uma hora, deve ter passado, por volta disso, assim, de uma hora ou menos. A gente recebeu uma ligação desse amigo do meu pai, do sócio dele, e ele pediu para falar com a minha mãe. E aí eu senti na voz dele de que alguma coisa tinha acontecido. E eu fui lá tentar acordar minha mãe, só que como ela tinha virado a madrugada com toda essa situação do meu pai, né, com ele em crise, ela não estava acordando. Eu chamava, mexia nela e ela não acordava. E aí eu peguei o telefone e falei assim, ela não tá acordando e eu quero que você fala pra mim o que aconteceu. Aí eu ainda falei, gente, antes dele falar pra mim, eu falei assim, ele infartou, não foi? E aí ele pegou e falou, olha, ele deu uma parada, tá? Eu não lembro se ele falou que tava tudo bem, mas que a gente precisava ir pro hospital. E aí, gente, nesse momento, eu lembro que, assim, a minha reação de novo foi manter a calma, assim, tentar manter a tranquilidade. E aí eu fui chamar minha mãe. E quando eu consegui acordar ela, gente, ela acordou assim num surto. Porque como ela tinha passado toda essa madrugada com meu pai em crise, a hora que eu chamei ela acordou achando que ele tinha morrido. E aí ela surtou e eu não conseguia acalmar ela. Ela só gritava e chorava e falava, meu Deus, não, ele morreu. E eu tentava falar, mãe, calma, olha pra mim, ele não morreu. E eu tentava acalmar ela e eu não conseguia, porque na cabeça dela ele tinha morrido. Eu não sei se ela acabou sonhando, o que foi, mas ela realmente entrou em uma crise nesse momento. E aí demorou alguns minutos assim para ela se acalmar um pouco. E eu liguei pra uma amiga próxima nossa que estava nos acompanhando no hospital, um casal de amigos, né? A Lu e o Emerson.
uns queridos, e eu lembro que eu liguei pra Lu e pedi pra que ela viesse aqui em casa, porque eu não tava conseguindo acalmar a minha mãe. E aí ela veio, me ajudou a vestir a minha mãe, né, e acalmar ela para que a gente pudesse ir pro hospital. E aí, gente, chegando lá no hospital, foi assim, bem assustador, porque quando eu entrei na porta do hospital, eu estava ouvindo os gritos da minha avó. E aí ela veio gritando, porque como o hospital era novo, gente, e ele é um hospital bem amplo, dava eco dentro do hospital. E aí a minha avó veio gritando, meu filho, alguma coisa assim. E ela, gente, pegava e falava, ele morreu, ele morreu, ele morreu. E aí eu entrei em choque, porque eu pensei assim, mas peraí, ele infartou ou ele morreu? Na minha cabeça não virou uma confusão, assim. Então minha avó tava desesperada e eu tava tentando acalmar ela, tipo, vó, calma. E ela falando que ele tinha morrido, e aí eu comecei, tipo, meu Deus. E aí demorou, assim, para que alguém viesse nos explicar o que tinha acontecido. E nesse momento ficou a minha avó, a minha mãe e a minha irmã chorando horrores, desesperadas, e é totalmente compreensível. Só que a minha reação, gente, não sei porquê, se foi Deus que me deu forças ou se é o meu jeito mesmo, eu consegui manter a calma e eu fiquei nervosa, porque não ia ninguém lá nos explicar o que tinha acontecido. Então a gente não tinha um médico, não tinha nada, a recepcionista não sabia de nada e eu fiquei bem nervosa. E eu não lembro se foi uma enfermeira depois de algum tempo já, se foi um médico que conseguiu nos explicar de que ele não tinha morrido, de que ele tinha dado uma parada, né, respiratória, cardiorrespiratória, e de que ele tinha voltado para UTI. Só que eu não sei quanto tempo que isso levou, quem que falou, se depois foi minha avó que conseguiu explicar, se foi enfermeira, foi alguma coisa assim. E aí eu fui na recepcionista e falei, moça, você não tá vendo que eu sou a única que tenho condições de falar com o médico? Eu preciso falar com o médico, minha família não tem condições agora. E ela não queria, gente, deixar eu falar com o médico, não queria deixar eu entrar na sala, na UTI, não sei. E eu fiquei bem nervosa nesse dia, assim, porque tipo, não entrava na minha cabeça, sendo que eu tava a única sã, assim, a única calma, a única que conseguiria conversar com alguém, e eles não deixavam. E aí o que aconteceu, gente? Quando a minha avó entrou no quarto, ela disse que a enfermeira tinha acabado de aplicar o remédio do meu pai e tinha saído do quarto. E aí quando ela chegou perto dele na cama, ele não estava acordado e ela reparou que ele tinha feito xixi na cama e ele não respondia. Ela falou assim que foi assim questões de segundo. Ela chegou na cama, ele não estava acordado e ele começou a ficar com a boca roxa. E é uma situação de costume de quando a pessoa para, gente, de às vezes acontecer isso, de urinar, alguma coisa assim. E aí a minha avó falou que começou a gritar, pedindo socorro, falando que ele tinha morrido, que ele tinha parado e tudo mais. E aí ela disse que foram várias enfermeiras e subiram em cima dele, começou a fazer, né, as manobras de reanimação. E toda a parada dele, gente, durou 40 minutos. Ele ficou 40 minutos em parada. E isso é muito tempo para alguém ficar desacordado, nem parada cardiorrespiratória. E quando eles conseguiram voltar a ter sinais vitais, né? Ele não voltou a ter consciência. Então, quando ele retornou para UTI, ele já retornou entubado. Então, ele já estava em coma, né, sedado. E a minha avó considera, assim, ela sempre falou que para ela
Ele morreu naquele momento. Então, por isso que quando a gente chegou, ela falava que ele tinha morrido. Porque apesar deles conseguirem ter sinais vitais, ele não voltou a ter consciência depois desse momento. Então, para ela, ele foi embora nesse momento de que ela entrou no quarto. E ela fala que ele esperou ela para poder ir, porque foi a minha mãe sair do quarto, a minha avó entrou e ele entrou em parada. Eles nem conseguiram conversar. Eu tenho quase certeza assim que eles não conseguiram. Teve só essa troca de olhares, vamos dizer assim, dela entrando no quarto. E ela ficou ali, né, no corredor esperando e orando muito, pedindo a Deus por ele. E eles demoraram muito para nos avisar, né? Porque levou 40 minutos a parada, então não sei se eles esperaram reanimar ele para levar para UTI, para nos avisar. E aí nisso, gente, eu não sei se foi a minha mãe que entrou em contato, se foi nossos amigos. Muitas pessoas foram pro hospital. E eu não quero, gente, de jeito nenhum deixar de citar um nome aqui e parecer que não, essa pessoa não é importante para nós ou que não foi importante naquele momento. Então, antes de qualquer coisa, eu quero pedir perdão se eu esquecer de citar o nome de alguém aqui que esteve conosco, que nos ajudou, que de alguma forma esteve cuidando da gente, tá? Por favor, me perdoem, mas eu acho importante citar alguns nomes aqui que foram essenciais para nós. Então, nesse momento tinha a Lu, o Emerson, a Bia, o tio Hércules, né? Eu chamo o tio Emerson também de tio, o tio Michel, a Renata, os pastores da nossa igreja que a gente frequentava na época e a nossa antiga igreja. Não, perdão, os nossos pastores da igreja que a gente frequentava estavam em viagem nesse dia. Então, só o pastor da nossa igreja antiga estava presente. A Tassi também estava. A Meire, o Geraldo. Se eles não estavam no hospital, eles estavam lá em casa depois. Então, tinha uma galera, assim, na recepção, gente. Tinha muita gente mesmo. Vários amigos que foram nos amparar. E a gente ficou lá, assim, eles meio que nos amparando, né, tentando nos acalmar e a gente querendo saber como é que tava a situação. E aí eles não era horário de visita, né? Então eles permitiram que o nosso pastor entrasse na UTI. A gente pediu para que ele fizesse isso, para que ele pudesse ver como é que meu pai tava, como é que tava a situação. Então ele entrou. Ele orou com meu pai, ele disse que ele realmente estava desacordado, estava entubado, mas que estava estável, né? O quadro dele lá estava estável. E o médico disse que ele deu essa parada de 40 minutos e que eles não sabiam quão grave foi essa parada e quais sequelas ela ia gerar. Então, que ele precisava ser transferido para o hospital escola, porque só lá eles iam poder fazer essa avaliação de quais sequelas foram geradas por essa parada de 40 minutos. Então, ele já entrou na fila de transferência para que pudesse ir para o hospital escola. E aí, as recepcionistas disseram que eles iam nos avisar quando eles fossem conseguir essa transferência. E aí a gente foi. Demorou um tempo, gente. A gente ficou bastante horas no hospital. E eu lembro que nesse momento, assim, eu ficava andando pra lá e pra cá, assim, em zigue-zague. E eu lembro que eu fiz a oração mais difícil da minha vida no hospital nesse momento. Porque a minha avó, como reação de mãe, gente, lógico, ela gritava, se ela pedia a Deus de que ele deixasse meu pai na terra do jeito que ele ficasse. Ela iria cuidar dele. Então ela falava, deixa meu filho do jeito que o senhor deixar, eu vou cuidar dele e tal.
E aí nesse momento eu lembrei de uma coisa que meu pai sempre falava, que ele preferia morrer do que ficar em cima de uma cama. Ele sempre falou isso, gente. Então eu orei nesse momento e pedi a Deus de que eu tinha 100% de certeza e 100% de confiança de que, se Deus quisesse, Ele tinha poder para curar o meu pai 100%. E eu pedi e eu falei: Deus, a minha vontade é que ele saia desse hospital 100% recuperado. E eu creio que o Senhor pode fazer isso, eu creio que o Senhor tem poder para isso. Então, que se for da tua vontade, que o Senhor possa curar ele e que ele saia 100% recuperado desse hospital, bem, assim, andando, como melhor do que ele tivesse entrado naquele hospital. Só que se essa não fosse a vontade dele, que se não fosse para ele sair 100% recuperado do hospital, que o Senhor podia levá-lo. E porque eu não queria ele em cima de uma cama. E não porque eu não ia cuidar, gente. Isso de forma nenhuma. Quem me conhece sabe que eu com certeza iria cuidar do meu pai com todo o prazer do mundo. Só que mais difícil do que cuidar dele seria saber de que ele estaria ali contra a vontade dele, totalmente entristecido, porque era o que ele mais temia na vida dele, o que ele sempre pedia, de que ele não queria ficar em cima de uma cama. Então, nesse momento eu fiz essa oração de que ou ele sairia 100% recuperado do hospital, ou que Deus iria recolhê-lo, né? Deus ia levar ele. E aí eu lembro que eu saí do hospital conversando isso com a Bia e com o tio Hércules. Eu falei pra ela essa oração que eu fiz pra Deus. E eu lembro que ela concordou comigo de que com certeza Deus iria fazer o melhor, que Deus não iria deixá-lo, né, em cima de uma cama. E aí eu lembro que a gente passou na padaria, a Bia comprou vários salgados pra gente poder comer, porque a gente não tinha comido nada. E eu não lembro se nesse momento já minha mãe e minha irmã conseguiram fazer uma visita pro meu pai, ou se à noite elas voltaram. Se eu não me engano, foi à noite, tá, gente? Então a gente foi pra casa, o pessoal todo que fez essa visita pra nós no hospital foi pra casa junto conosco. A pastora Glaucia também, uma querida, super carinhosa, foi pra nossa casa também. E a gente fez uma roda de oração, eu tenho até foto desse momento. E foi bem bonito, a gente deu as mãos, intercedemos mesmo pelo meu pai ali naquele momento. Fizemos uma oração assim, bem forte para Deus. E eu lembro, gente, que durante esse dia, durante esse sábado, eu várias vezes falava de que isso ia servir para o testemunho do meu pai ser mais forte. Então, gente, até esse sábado, mesmo depois da parada, não passou mais pela minha cabeça que eu ia perder ele. O único dia que eu tive esse sentimento foi naquele primeiro dia. E todos os outros eu decidi tomar uma posição de que eu ia crer que ele iria se recuperar. Então, eu já estava na minha cabeça de que antes dele infartar, é claro, né? Quando a gente recebeu a notícia de que talvez segunda-feira ele estaria em casa, de que eu queria fazer um jantar, uma festa de ação de graças. Então eu imaginava que ele iria sair do hospital e a gente ia poder reunir os amigos para agradecê-los todo o carinho, todo o cuidado, toda a preocupação e agradecer principalmente a Deus pela recuperação dele. Eu já tinha isso na minha mente, assim, de fazer isso. E aí nesse dia eu passei o dia falando que essa parada e ele ter ido pra UTI era para fazer o testemunho dele mais forte, de que ele iria se recuperar 100% e de que ele ia contar esse testemunho de que ele ficou esses dias no hospital e de que ele deu a parada, mas que ele se recuperou. Porque isso é a fé, gente. É tipo você crer e confiar 100% no que você deseja. E esperar de que essa também seja a vontade de Deus e que isso possa se realizar. E o dia foi passando assim, o pessoal foi embora e
se eu não me engano, foi à noite, a minha mãe e minha irmã voltaram pro hospital para fazer a visita para ele. E elas falaram que foi bem difícil de ver ele desacordado, com um tubo e tudo mais. E a Meire e o Geraldo ficou com a gente até tarde da noite. A gente não tem nem como agradecer assim, esse cuidado de todo mundo com a gente. De novo, gente, se eu esqueci de citar o nome de alguém que esteve nesse dia, que esteve nesse momento, me perdoem. Todos vocês são importantes. Eu lembro que eu conversei muito também com a tia Simone, que é uma enfermeira lá do hospital. Eu pedia para que ela fosse ver como é que ele estava, ou procurasse alguma informação de o que tinha acontecido. E a Meire e o Geraldo queriam até que a gente fosse para casa deles para distrair um pouco. Eles, se eu não me engano, até queriam dormir aqui em casa. Perguntou se a gente não queria, né, que eles ficassem com a gente. E a gente falou que não precisava, e eles só foram embora assim tarde da noite mesmo. Eles ficaram bastante tempo conversando com a minha avó. Então foi um dia assim bem longo, mas também cheio de cuidados assim conosco e também apreensão, né, de como tudo iria seguir a partir dali. E só uma coisa que eu não citei é que depois, né, do hospital, antes da gente ir embora, eles pediram para que a minha mãe fosse no quarto recolher os pertences do meu pai. E aí ela falou que a hora que ela entrou no quarto, parecia que tinha passado um furacão, porque o quarto estava assim, de cabeça para baixo, tudo revirado, tudo jogado, porque no momento de uma parada, gente, as coisas têm que ser muito rápidas, então todo mundo entra no quarto e sobe em cima da cama e arrasta as coisas, né, afasta. Então ela falou assim que parecia um cenário de guerra ali naquele hospital, naquele quarto. E realmente foi, né, uma guerra de tentar salvar a vida dele. Enfim, a gente foi dormir naquele dia. Eu lembro que a minha mãe e a minha irmã dormiram na cama dos meus pais e eu pus o meu colchão ao lado da cama, no chão mesmo, e deitei ali. A gente orou juntas e fomos dormir.